Bom, pessoal, boa noite. Estamos nós aqui novamente no nosso programa Força, Foco e Fé, para mais um bate-papo, né? Tá aqui conosco a Carla, o Francisco, Olá, boa Olá, noite. pessoal. e como é a nossa proposta, né, nós sempre começamos com oração. Hoje nós vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora de Guadalupe que interceda por nós, né, e que ela nos conceda um dos dons do Espírito Santo, que é o discernimento, nesse momento tão importante, né, para todos nós, né, brasileiros. Em nome do Pai, Verdade. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai Em nome do conosco. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois então, pessoal, é o seguinte, né? Nós tivemos nosso primeiro programa e só recapitulando, né? O objetivo aqui nosso desse grupo é uma conversa de ouvintes para ouvintes, em que um espaço, né, onde a gente possa colocar as nossas angústias, as nossas aflições, que se expressam das mais variadas formas, até um baixo astral, ou até mesmo aquele ânimo de querer fazer alguma coisa e mudar tudo. Calma, né? É certo que é comum, né, para as pessoas que estão um pouco mais atenadas, que tem muita coisa errada, né, em diferentes partidos, em diferentes candidatos, né, mas isso é normal de acontecer. Eu já tive isso, Carla teve isso, Francisco teve É, isso, mas outras tantas pessoas já tiveram isso, né? Isso também é, não significa que nós sejamos os super-homens, que de vez em quando dá um desânimozinho, mas a gente, né, respira fundo e caminha para frente, né? Agora, verdade. é necessário, né, para que a gente tenha essa postura, né, algumas ferramentas. Essas ferramentas são textos, é esse espaço aqui para a gente, né, trocar ideias, né? A gente tem aí a nossa página, né, que já está aberta ao público, para poder, enfim, fazer os seus comentários e nós possamos, então, conversar a respeito. O fato é também que nós estamos muito acostumados, nós brasileiros, das diferentes idades, acostumados a ter tudo nas mãos, né? A gente fica assim, então se não tem opção, qual é a opção? Bom, primeira coisa, que o nosso espaço aqui ele não é para fazer propaganda para nenhum partido. Isso aqui não é plataforma para ninguém, né? Diferentemente do que acontece com os esquerdistas, que eles sim querem influenciar e querem nos dizer, às vezes de maneira muito clara, em quem e como devemos votar, aqui não, né? É um espaço conservador e os conservadores eles pensam com suas próprias cabeças, né? Mas com base em estudo, né? Para nós termos ideia de como as nossas cabeças estão acostumadas a não pensar por nós mesmos, alguém já parou para observar como é que é o nosso ensino, como é que nós fomos educados nas nossas escolas, né? Desde o ensino fundamental até a universidade, é, é, todo o ambiente educacional e cultural desse país ele está, né, eivado por uma cultura socialista. É, E isso nos é colocado pela educação, pelos programas que nós assistimos, né? é, Hoje em dia já é coisa mais difícil você numa universidade, numa faculdade, encontrar livros que não sejam de autores ou abertamente de esquerda, ou que seja um socialista, mas com um pouquinho mais de etiqueta, vai, né? é, Uhum. Então, isso é muito comum. Então, muitas vezes nós achamos que estamos agindo, né, de uma forma conservadora ou querendo ter uma postura conservadora, mas nos falta o principal, que é uma base, né? E uma ação para ser feita, ela não pode
deixar de ter um conteúdo, senão vira um teatro, né? Então a gente precisa, né, fazer um pouquinho que no catolicismo a gente chama de metanoia, conversão, né? Mas a pessoa não precisa ser católica, não precisa ser nem cristã, bem da verdade, para poder ter essa postura, né? Uma postura conservadora, né? Conservadora no sentido assim, você quer o bem da família, né? Que é um homem, a mulher e seus filhos, você quer uma economia de mercado, você quer que as religiões sejam respeitadas, elas tenham a liberdade de poder dizer as verdades, né, sem serem cerceadas, que nós possamos ter a liberdade de expor as nossas opiniões por qualquer meio, né, sem nenhuma ameaça de sermos eventualmente proibidos ou os canais mesmo serem fechados, como já acontece em alguns países vizinhos nossos. Né? É verdade. Então eu queria fazer essa introdução, relembrando para que serve esse espaço nosso aqui, né? E deixar essa perguntinha aí, né? Vamos parar, vamos pensar um pouquinho, né? Como é que foi a nossa educação, os nossos professores, as cartilhas, porque são cartilhas, né? Hoje em dia nós não temos livros nas universidades, nós temos cartilhas. Exatamente. Né? Os professores, eles não acendem em nós a curiosidade de estudo. Na verdade, eles abrem a nossa cabeça para colocar determinados conceitos ideológicos. Isso. Né? E nós vivemos dentro desta bolha e achamos que é muito natural tudo que está acontecendo. Então é necessário pegar um alfinete, estourar esta bolha. Né? E aí a gente começa a perceber de fato, né, o que é que está sendo dito, o que é que está sendo colocado e acontecendo em nossa volta. A gente começa a procurar textos antigos, né, de 50 anos atrás, e ver cada coisa. É verdade. Ver cada coisa. Eu tenho um texto aqui da Sandra Cavalcante, né, não é dela, né, é uma entrevista com ela, que ela prevê exatamente o que está acontecendo hoje. Isso é do dia 15/3/64, que foi essa edição do Jornal do Brasil. Bastante tempo. Muito tempo. Uma relíquia. É uma relíquia. Opa! Isso foi pré-revolução contra a Revolução de 64, né? Ainda estava naquela convulsão toda de frente ampla, que não deu certo, com Brizola lá, com aquele pessoal, né, com Jango, né, João Goulart, que tentou implantar de qualquer maneira o comunismo no país. Né? É verdade. E agora, naquela época, isso ainda não estava bem clarificado. Depois do decreto do João Goulart é que ficou, né? E por isso a contra-revolução. Mas isso é outro assunto, né? Pois bem, nesse artigo da Sandra, né, que ela foi entrevistada, né? Fala-se de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, né, Juscelino Kubitschek, qual o papel dele nesse contexto, né? E algumas práticas que foram usadas que vieram da Alemanha nazista, né? Uma coisa que naquela época ainda estavam arranhando essa coisa de controle de massas, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito mais... Eles estavam começando, só esquentando os motores. Só esquentando os motores, né? E já conseguiram vários resultados, né? Na Alemanha, né? Então, eu não sei, assim, eu vou pincelar alguns textos, uns trechos aqui, né, dessa... Coloca aí pra gente, porque aí fica mais fácil também, né? Sim, vamos lá. Eu vou dar a introdução aqui, ler a introdução do texto, tá? A secretária de Serviços Sociais da Guanabara, professora Sandra Cavalcante, disse ontem em entrevista exclusiva ao Jornal do Brasil que o Ministério da Educação, ocupado por um ministro que é de fato interino, em um tudo manobrado diretamente pelo instrutor Darcy Ribeiro, e é hoje o agente oficial da politização das massas.
é instrutor. Qualquer Veja bem. semelhança é mera coincidência. Exatamente. Afirmou a professora Sandra que as portarias que vêm sendo baixadas pelo ministro Júlio Sambaqui copiam no melhor estilo as ordens de serviço de Goebbels, aliás, quando chefiava a oficina especializada de propaganda para a formação ideológica da opinião pública da Alemanha nazista. Quer dizer... a propaganda na educação. O que a gente está vivendo. Propaganda. A educação é somente propaganda. Observa a professora Sandra Cavalcante que a lei de diretrizes e bases virou frangalhos nas mãos comunistas, que dominam atualmente o Ministério da Educação. Quer dizer, em 1964 já havia uma dominação marxista. E já vivia os frangalhos como hoje. E já vivia os frangalhos. Né? Então isso aí só foi evoluindo. Né? Foi um... Como é que pode? Assim, tá lá, né? Tá lá. Ninguém viu. Ninguém viu. Isso aí, esse assunto não se comenta, né? Depois, porque tem aquele negócio, né? No Brasil, durante o período da contra-revolução, do regime militar, até o professor Olavo de Carvalho menciona isso, que os militares eles estiveram muito preocupados em lidar com a guerrilha armada. E nas universidades e nas escolas, eles só ficavam de olho em quem estivesse fazendo propaganda de revolta armada. E diz respeito, né, a livros, a professores, as ideias, simplesmente o radar deles não detectou. Deixaram e a coisa rolou solta, eles foram ocupando os espaços. Era toda a teoria da panela de pressão, né? Um negócio assim, né? Não foi muito a fundo. Isso. Não mexe com esse povo, não, eles têm que ter um respirador. O professor até explica isso. Aí vamos lá. Aí, Constituição. Observa a professora Sandra Cavalcante que a lei de diretrizes e bases virou frangalhos na mão dos comunistas, né? Isso eu já tinha lido. Para desmoralizá-la, atribuem tudo o que fazem a lei à Constituição e é rasgada a todo instante. Por exemplo, quando se nomeia um reitor de uma universidade, um cidadão que nem é professor universitário como é o caso do instrutor Darcy Ribeiro, são indicados para ocupar cátedras professores sem curso. Tá vendo? São afastados. Com os nossos ministérios, né? São afastados das cátedras professores sem processo. Quer dizer, eles afastavam quem não interessava e trazia quem interessava, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que uma tia dela, que era um colégio que era público, mas dirigido por uma congregação religiosa, enfim, né? A administração estava na mão de religiosas, em que depois de certo tempo houve uma tal perseguição, né, por parte de professores de esquerda que foram sendo admitidos, que todos eles foram mandados embora. Todos. E a educação foi pro brejo. Pro brejo. Caramba. Olha só. Determina-se aos colégios o congelamento de anuidade, sem exame dos custos e dos gastos dos colégios, né? Exige-se a adoção de livro único pedagógico, antipedagógico, por sinal. Eu posso dar um testemunhozinho sobre isso. Eu, em 1960, 69, né, eu estudava no primário, né, antigamente era primário, enfim, eu correspondia ao primeiro grau. Era, se eu não estou enganado, quarta série primária que eu estava fazendo, e tinha um livro de linguagem. O livro de linguagem era um livro igual para todos, ele era baseado em lendas indígenas. Tá? Todas as escolas. Então, quer dizer, eu era garoto muito pequeno, o meu negócio era pintar aquelas imagens de índio, tinha umas historietas e uma interpretação lá de texto, né? Que eu não me lembro mais, mas devia ter algumas coisas já sendo colocadas, como o índio é bonzinho, o índio é maravilhoso, né? Aquela coisa toda. Eu me lembro disso também, Paulo. Enfim. Aí, sob o pretexto, né, esses livros, essas cartilhas de preços extorsivos. Quer dizer, eles usavam esse artifício que hoje a gente conhece muito bem, né? Esses livros são muito caros, vamos botar esses aqui, né?
Bom, aí tem, olha, bem em destaque, Paulo Freire. Ela dedica aqui essa parte aqui declara a professora Sandra Cavalcante que o que o Ministério da Educação vem gastando em matéria de publicidade é simplesmente estarrecedor. Enquanto isso, um suposto método milagroso de alfabetização é cantado em prosa e verso para justificar a utilização de processos revolucionários e subversivos junto aos adultos analfabetos. O famoso método Paulo Freire não existe. Trata-se de uma mistificação dessas que surge de vez em quando, reanunciando o nascimento de cabelo em carecas. Ela ainda mandou bem ali, né? Mas fale, mesmo, tá vendo cabelo novo. Não, fala, eu acho que queria falar alguma coisa, cara. Não, eu falei que ela acabou dando uma voadora nele, gostei muito. Deu uma voadora mesmo. Segundo a professora... fala. Pode continua, falar, Francisco. Não, porque eu ia falar que, na verdade, esse método Paulo Freire é uma fraude, né? Porque é um roubo, é uma falsidade, né? Um plágio. Ele roubou, é um plágio, né? Que todo mundo sabe, muito conhecido, mas daqui a pouco eu falo melhor sobre ele. Conclui você, vamos Francisco. Lá. Segundo a professora Sandra Cavalcante, o uso de recursos modernos, tais como cartazes, slides, cinema, televisão e rádio para ajudar o processo de alfabetização, é longamente difundido em muitos países. Quer dizer, já tinha essa visão de outras mídias, né? Coisa que só agora que estão vendo, ensino à distância, não sei o quê. Isso em 1974, gente. Na Alemanha, na Alemanha funciona uma das maiores redes de escolas por televisão. Há 15 anos, a Inglaterra mantém escolas pelo rádio. Na América do Sul, no Chile, no Equador e na Colômbia, padres jesuítas utilizam com êxito absoluto há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, o rádio como elemento capaz de facilitar o trabalho da escola. O que o novo método Paulo Freire é o abuso e o desrespeito à personalidade do educando, a covardia de invadir a sua humildade e a sua ignorância sem ser com a intenção reta de libertá-lo dessa incapacidade técnica, né? Querendo dizer assim, você está humilhando o pobre coitado que não consegue aprender, né? Não, realmente você está aproveitando de uma inocência, né? De uma falta de conhecimento para instalar um conhecimento que não é um instrumento para a descoberta do conhecimento, mas sim uma ideologia. Eu fui exposto, né, a essa pedagogia do oprimido, como é chamada, quando eu fazia um curso de filosofia, muitos anos atrás. Então era assim, o povo entrava em chilique quando falava de Paulo Freire, né? Então, assim, a pedagogia do oprimido. Então, eles falavam, porque, inclusive, eles acabam inculcando, ao invés de inculcar uma educação, eles inculcam o conceito de guerra, de conflito de classe. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, o que adianta ter uma cartilha que fala que Pedrinho foi para a fazenda e que o garoto que mora, que é filho do capataz da fazenda, para ele, fazenda não é lugar de diversão, para ele é lugar de trabalho. Então vai ter um bloqueio para ele no aprendizado. Olha o jogo, né? Olha o jogo. Né? Então você tem que trabalhar a partir de elementos que fazem parte do universo do trabalhador. O tijolo, por exemplo, ou seja, o pobre coitado, ele não vai poder sair, né, daquele mundo dele de trabalho. É mais ou menos você proibir, olha, você só vai poder comprar em camelô, tá? Porque se você for pro shopping, não vai dar certo, você não vai entender nada. Né? Ou seja, pressupõe, inclusive, que o cara é burro. Né? Quer dizer, eu estou fazendo uma análise, uma exposição extremamente simplista. É só para dar um exemplo. Né? Isso aí.
Vamos lá. Aí, o que é o novo método Paulo Freire é que nunca tinha sido feito antes no Brasil. É a formação rigorosa de monitores marxistas incumbidos de destilar os ideais revolucionários e subversivos junto com os conceitos, né, marxistas. Né? Isso sim é novo, mas não pode ser chamado de método pedagógico. Né? Trata-se de um método político, trata-se de um método subversivo. Não representa nenhuma conquista no mundo da inteligência e não adianta em nenhuma, que está falhado o texto, em nada a tarefa dos professores. Aí vem geração atuante, né? Agora que vem a parte legal do texto que prevê tudo que está aí, né? Para a professora Sandra Cavalcante, a intenção dos comunistas em apossar da educação é a conquista da inteligência brasileira. Aí ela fala, daqui a 10 ou 15 anos, terão a seu dispor, conformado aos seus planos, engajada nas suas lutas, toda uma geração atuante. Fizeram isso em outros países. Começam sempre por conquistar os meios universitários e conseguem todas as vezes que encontram democratas omissos. Um deles, o que mais serviço prestou, nesse particular, chama-se Juscelino Kubitschek. Quer dizer, tem uma trama aí com o ex-presidente, né, também, que não está bem destrinchado aqui, mas existe, isso motivo para a gente pesquisar mais sobre isso. Né? O antigo presidente foi o pai e o incumbido de amparar o IESB. Também foi ele quem permitiu a fundação e o crescimento em linhas marxistas do Instituto de Pesquisas e do Centro de Pesquisas do Ministério da Educação. Ele inventou o senhor Darcy Ribeiro. Né? Ele criou, em moldes soviéticos, a Universidade de Brasília. Ele permitiu a primeira e a mais indisciplinada das greves de estudantes. Assistiu indiferente à rebelião de alguns de que manifestavam o diretor da faculdade prisioneiro durante mais de 30 horas. Quer dizer, prenderam o diretor da faculdade. Hoje em dia faz essa toda direito. Hoje em dia é normal. Parlamentou diretamente com ginasianos menores de idade sobre problemas de anuidades, recebendo-os em seu palácio, como se fossem eles os pagantes. O Ministério os pais, né? O Ministério da Educação estava maduro, pois, para cair como caiu nas mãos do Partido Comunista, o que hoje tem lá em seu quartel-general. Quer dizer, naquela época eles já estavam se instalando no Ministério da Educação. Com certeza. Aquilo que hoje o pessoal fala assim, não, porque eles aparelharam como se fosse uma coisa recente, é uma coisa que tem mais de 50 anos. Olha só, disse a professora Sandra Cavalcante, concluindo, que no Ministério da Educação estão sendo compostos alguns livros que nos fazem pensar nas enciclopédias russas. Aí ela fala, só para completar, eu não me espantarei se daqui a um pouco um desses livros novos, confeccionados pelo Ministério da Educação, disser que Pedro Álvares Cabral, quando aqui chegou, encontrou sábios russos tentando salvar da expoliação dos indígenas alienados. Entenderam? Mas não tem aí aquela cartilha para criança com Marx, ensinando então. para criança de pré-infantil com a historinha de Marx? Tem. Tá aí. Daqui a pouco a gente coloca aí o link só para o pessoal ver. Com Quer dizer, ela previu muita exatidão o que iria acontecer hoje, né? Exatamente.
Quer dizer, já estava, na verdade, é aquilo que o professor Olavo sempre fala, que o que vai acontecer na política, ele acontece antes no meio intelectual, né? Então, se você fizer uma análise no meio intelectual, você vai saber o que daqui a 10, 20 anos vai estar acontecendo no meio político. O problema é que ninguém mais se dedicou a uma análise intelectual, né? E essa coisa aí do que a Sandra Cavalcante falou, ali já estava desenhado tudo que iria acontecer, porque, na verdade, esse planejamento já vem lá de trás. Porque, na verdade, você precisa maturar a carne, né? Você precisa amolecer. Você não pode chegar, por exemplo, com certas propostas que hoje em dia são consideradas, né, sofisticadas, muito benquistas, éticas, bonitas. Há 20 anos atrás seria inadmissível. Então você tem que fazer. Esse trabalho é um trabalho lento. Você vai preparando a geração seguinte, né? Como tinha a Sandra naquela época, tinha uma dezena de Sandras naquela época, que estavam botando a boca no trombone e freando o processo, né? E a igreja naquela época fazia um trabalho mais corpo a corpo, né? Eles ainda tinham uma formação, né? Ainda não estavam contaminados pela teologia da libertação. Então, as pessoas, os padres, as freiras, os colégios católicos ainda forneciam, né, alguns elementos, né, de educação moral, de educação religiosa, né, para os alunos, quer seja no ensino fundamental e médio, como também nas universidades católicas, que hoje em dia você tem um grande ponto de interrogação, né, sobre o ensino, né, católico nas PUCs, né? Sim. Não, e o incrível disso tudo é assim, como eles criam os mitos do nada, né? Paulo Freire não foi ninguém, né? Paulo Freire é um desonesto intelectual. Nem método Paulo Freire existe. O que existe é o método Loubach, eu não sei se é assim que pronuncia, Laubach ou Loubach, né? O Laubach, ele ele era um protestante, né? O cara foi um missionário que desenvolveu um método de alfabetização que ele usou com muito sucesso nas Filipinas. Ele viveu anos nas Filipinas, né? Mas ele era um cristão. E o método de alfabetização dele, que realmente é um método muito legal para adultos, é um método que realmente deu certo, que alfabetizou, tirou muita gente, né, alfabetizou muitos adultos realmente. Ele usava, né, valores cristãos nesse método. Ele era um missionário, foi um cara que dedicou sua vida a isso. Ele perdeu 3 filhos para a malária, entendeu? E aí o cara veio ao Brasil, tá? Foi convidado, né, para vir ao Brasil, para apresentar esse método aqui, que eles fizeram uma experiência desse método aqui em Pernambuco, né? E daí ele foi convidado para vir iniciar esse método no Brasil e foi recebido pelo Paulo Freire, que na verdade era o diretor do SESI, né? E aí o Paulo Freire, ele recebeu o Loubach com toda a pompa, fizeram aquela festa toda e tal. E o cara desenvolveu o método dele aqui. Parece que muita gente realmente se alfabetizou através do projeto, foi muito legal. Mas o que o Paulo Freire fez? Ele pegou as cartilhas do Loubach e reescreveu as cartilhas, tirando todo o conceito de cristão e substituindo. Tem até aqui um texto um trecho que diz assim: concomitante e subitamente começaram a aparecer em Pernambuco cartilhas semelhantes ao de Laubach.
porém com um teor filosófico totalmente diferente. As de Laubach, de cunho cristão, davam ênfase à cidadania, à paz social, à ética pessoal, ao cristianismo e à existência de Deus. As novas cartilhas, utilizando idêntica metodologia, davam ênfase à luta de classes, à propaganda da teoria marxista, ao ateísmo e à conscientização das massas à sua condição de oprimidas. O autor dessas outras cartilhas era o genial senhor Paulo Freire, diretor do SESI, que emprestou seu nome a essa nova metodologia da utilização de retratos e palavras na alfabetização de adultos, como se a mesma fosse de sua autoria. Quem escreve isso é David Gueiros Vieira, num livro Método Paulo Freire ou Método Laubach, né? Então, assim, ele foi lá, pegou um método de sucesso que já tinha sido implantado em vários lugares do mundo, de um missionário cristão que dedicou sua vida a isso, copiou na cara grande, tirou todo o conceito cristão, passando por um conceito ateu e um conceito marxista, entendeu? E isso, e relançou tudo como se o método fosse seu, como se ele tivesse lançado esse método. E hoje a gente vê quantas pessoas, né, defendendo Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Quer dizer, gente, Tadinho, você não me convence, você não me convence que uma pessoa que estuda pedagogia, que o pessoal da educação não tenha conhecimento disso aqui, entendeu? Então, assim, realmente as pessoas estão imbuídas, né, na questão ideológica. Elas sabem exatamente que estão mas o pior, na mentira. O pior que não sabem. Eu acho que o pior é que não sabem. Já foram educados assim. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho assim, né? Obviamente alguém, né? Algumas pessoas devem saber, ter conhecimento disso, algum pesquisador, né? Mas, fazendo um link com aquilo que foi dito lá no início, né, nós não sabemos porque nós fomos educados dentro desse aquário, né? A gente foi, e agora, quando a gente começa a estudar, começa a olhar e começa a entender, né, por que certas coisas que nos parecem tão óbvias são tão questionáveis e a gente acha por bem, achar um absurdo que isso seja questionado. Né? Eles explicam isso aqui nesse texto. Uhum. Eles explicam como é que se dá isso. Eles colocam assim: afinal, o que vem a ser o método Paulo Freire, tão enaltecido pelos esquerdistas que tomaram de assalto as salas de aula das escolas e das universidades brasileiras? Ninguém melhor que o historiador Paul Johnson para explicar esse engodo da mais pura ideologia marxista. Aí o Paul Johnson explica: o professor brasileiro Paulo Freire descobriu que qualquer adulto pode aprender a ler em 40 horas suas primeiras palavras que conseguir decifrar se estiverem carregadas de significação política. Apenas a mobilização de toda a população pode conduzir à cultura popular. As escolas são contraprodutivas. O melhor caminho a seguir é um rompimento com a educação institucional rumo à educação popular. O método se baseia no uso de palavras e expressões empregadas conscientemente, de forma dúbia e duvidosa, de acordo com o conceito que o seu autor tem de educação libertadora e que pode ser assim resumido no conhecido jargão esquerdista. Há uma incompatibilidade estrutural entre os interesses da classe dominante e a verdade. A verdade está do lado dos oprimidos e não pode ser conquistada senão na luta contra a classe dominante. A verdade é revolucionária, não deve ser buscada e sim feita. Então, assim, eles já vão alfabetizando a pessoa com esse conceito de que a verdade está com o revolucionário, né? Que eles são oprimidos, né? Que eles já
tratando dessa luta. Na verdade, é uma mudança de coronel, né? E aí, aí continua aqui assim: o avanço do processo revolucionário comunista antes de março de 1964 na área da educação foi em grande parte creditado ao uso do método Paulo Freire, que tem potencial para materializar com inegável eficiência aquela afirmativa de Fred Schwartz. O primeiro passo na formação de um comunista é a sua desilusão com o capitalismo. Hoje, o método e seu autor vêm sendo reabilitados em vários pontos do país, aparentemente com a mesma função revolucionária de antes. Qual país? Aqui no Brasil. A alfabetização que propicia, baseada nas condições reais em que vive o aluno, explora largamente as contradições internas da sociedade para desmoralizar o capitalismo e, através dele, a democracia, deixando a porta aberta para a opção socialista. Couto, 1984. Então, assim, isso até é um artigo do Mídia Sem Máscara, e depois eu vou colocar também na nossa página. Esses links vão todos para lá. O que acontece? Como que se forma essa mente comunista? Você massifica na pessoa um horror ao capitalismo desde que ele começa a ler, entendeu? E transforma o capitalismo num vilão tão grande que qualquer outra opção, né? Como se o comunismo fosse contrário ao capitalismo, né? Nem é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Um é sistema econômico, outro sistema de governo, é até outra coisa que numa outra hora a gente conversa. Mas, quando você bate no capitalismo dessa maneira... haja vista, por exemplo, que a China é socialista e o sistema econômico deles é capitalista. Não, e com escravos, né? Porque... com escravos, Não, porque nós sabemos que o socialismo do século XXI, na verdade, é o quê? É um capitalismo de Estado, né? Exatamente. Na verdade, assim, ao invés de você ter um monte de empresário enriquecendo, você só tem os que apoiam um governo enriquecendo. Né? Ou um grupo então, assim, de na empresários verdade, como é aqui no Brasil. Né? Um grupo como foi também na Alemanha, Alemanha nazista, né? Você tinha as empresas que se enriqueceram porque eles apoiavam a Hitler e o nazismo. Exatamente. E aí eles eram dados todos os contratos. E aqui está tendendo para isso. Tendendo não, já está, Paulo. Já está sim. Já está. Já está. Você vê... Não, eu tô falando, bom, mas não, é porque eu tô falando assim, né? Nós ainda não temos, tem que diferenciar aqui as grandes empresas para as empresas menores, essas vão fechar. Essas vão fechar. Sim, já estão fechando. Já estão fechando, muita gente está saindo do país, né? Isso. Mas não é para ninguém se desesperar não, viu? Não se desespere. Só vão ficar os oligopólios. Agora, assim, isso daí é num sistema de instalação total. Total, exatamente. As pessoas ficam muito desesperadas porque elas acham que a coisa acontece de um dia para a noite, né? Veja bem, nós estamos trazendo uma matéria, né? Qual é essa data aí? 15/3/64, 2 dias depois do decreto do Jango. Vai fazer 50 anos. Bem, fez 50 anos. Fez 50 anos já. 50 anos. Eles levaram 50 anos, eles são pacientes, eles levaram 50 anos implantando isso. O que a gente vê na escola, na universidade, o que a gente vê, essa mentalidade que foi como a Sandra Cavalcante colocou aí, que eles iriam emburrecer os jovens, né? E que essa nova geração estaria totalmente pronta, acabaria virando um exército de militantes, que é o que a gente vê hoje, né? Então, assim... Militantes ou simpatizantes, né? Ou simpatizantes. Ou então, assim, nem simpatizantes, reféns, né, Paulo? Porque a gente... Muitos não são nem simpatizantes, são reféns. São reféns. A grande maioria são reféns. É refém. E assim, por que a gente vem trazendo essas questões? Porque, assim, nós precisamos deixar de ser reféns. Como que nós vamos deixar de ser reféns? Tomando conhecimento das coisas. E ninguém vai chegar para você trazer esse pronto. Eu sei que todo mundo quer. Assim, diz para mim o que fazer. Gente,
já somos todos adultos, né? Então, assim, agora a gente tem que tomar as próprias decisões, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. E a gente tem que tomar as rédeas, inclusive, de exercer, né, a nossa consciência política. Exatamente. Né? Então, assim, o brasileiro tem essa coisa meio acomodada, é muito comum você ver, a gente mete o pau no político, tá? E você, enquanto cidadão político, o que você fez nesse período? Um caso clássico, que até onde a gente pode até combinar, do professor Hermes vir aqui conversar com a gente para explicar naquela época lá que a gente teve toda aquela luta do Plano Nacional da Educação contra a ideologia de gênero, foi fundamental o apoio popular. O apoio popular. Quer dizer, quantas pessoas que estão aqui questionando e dizendo assim, poxa, mas vocês não vão dizer pra gente o que fazer? Poxa, mas vocês... Então, qual a solução que vocês me dão? Quantos de vocês que estão fazendo essa cobrança passaram 1 e-mail para um parlamentar? Deram um telefonema para o gabinete? Entendeu? Ou para a Câmara dos Deputados, ou né, em dia de votação, que é muito importante fazer isso. É um peso. É muito importante. As pessoas, quer dizer... E não dói. E não dói. Se você nem no bolso. Não enxerga, exatamente, mas se você não enxerga o que você, cidadão, pode fazer, como é que você pode querer que o político lá enxergue? Ele tá vendo que você não tá nem aí. Nessa situação do Plano Nacional de Educação, nós até tivemos esse momento divertido que entre nós rimos, porque os telefonistas lá que nos atendem lá na Câmara, eles estavam enlouquecidos nesse dia. Vocês lembram desses comentários? Porque assim, eles ficaram assim, gente, eu não sei o que está acontecendo, nunca recebemos tantos telefonemas. Nunca tanta gente ligou para uma coisa assim. Eles não estavam acostumados com uma mobilização popular como foi a que nós fizemos contra a ideologia de gênero no Plano Nacional da Educação. E funcionou, então, né? E funcionou. Porque aí, vai assim, um calhamaço de assinaturas no dia da votação para cada parlamentar. E eles estão acostumados a receber uma folhinha, 2, mas eles devem ter recebido um calhamaço de folhas. Exatamente. Aí eles, opa, isso aqui se é termômetro de alguma coisa, eu não vou votar a favor desse troço. Jamais. Opa, quantos eleitores tem aqui? Quantos eleitores eu vou perder aqui? Eles pensam nisso. É assim que eles pensam. O papo tá bom, mas eu acho que o nosso tempo a gente está apertando. Né? Vamos guardar esse para a gente desenvolver esse assunto, quem sabe um dia com o professor Hermes contando os bastidores desse PNE aí, que seria super interessante. Exatamente. Então vamos encerrar. Quem vai fazer a nossa oração final? Quem vai agradecer hoje? Sou eu mesmo? Pode ser você. Então tá, gente, foi muito bom esse papo, né? Espero que todo mundo tenha gostado. As fontes nós vamos deixar disponíveis, né? E nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos a audiência de todos, agradecemos a paciência, agradecemos o interesse, né, até em se aprofundar mais nesse assunto, porque é o que nós precisamos. Quer dizer, é só um pitaco que a gente dá aqui no bate-papo, mas na verdade o aprofundamento em cima das matérias que a gente vai colocar é que é muito importante, né? Então foi muito bom estar com vocês mais esse momento, né? E até a próxima, Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.